Olá, queridos, estamos começando mais um podcast. Pode chegar. Aqui é o pastor Luiz Henrique, eu sou o apresentador desse programa e hoje nós temos a honra e o privilégio de receber aqui o coach Wilber Tiacioli. O homem é empreendedor, fundador da ADM Treinamentos, conselheiro de atletas, empresários e também de líderes. E olha, tem uma coisa muito legal que eu quero saber dele, como que isso aconteceu. Considerado o melhor coach de São Gonçalo do ano de 2023. Queridos, com mais de 17 países já com resultados comprovados. Hoje nós temos a honra e o privilégio de receber o Wilber Tiacioli. Pode chegar. Muito obrigado, pastor. Obrigado a toda a equipe, obrigado a todos que estão aqui. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Ontem, quando eu recebi o convite, eu já até comentei, né, o quanto eu ficava feliz de poder estar aqui, de poder compartilhar um pouco mais da minha história e principalmente servir vocês, aprender com vocês, servir com vocês. Muito obrigado. Amém. É uma máxima do nosso podcast, que inclusive é uma dos pilares do nosso podcast, nós vamos compartilhar histórias. É isso que é o interessante, né? O ser humano, ele é um depósito de boas histórias. Tem todas as histórias são boas, né? Tem aquelas histórias que tem bem contadas, que é aquelas histórias de conto de fada, tem os filmes de terror, mas tudo são histórias, né? Então quero começar te conhecendo. Bom, como eu já falei, vamos começar no meio, depois a gente vai para o princípio, né? Depois a gente faz um déjà vu. Mas que história é essa? O melhor coach de 2023 em São Gonçalo. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que a gente que se dedica tanto e ter um título assim, que é reconhecido pelas pessoas e não é imposto por você? Como é que é isso, Will? Eu diria que é surpreendente, porque eu carrego muito comigo a seguinte visão. Eu sou um semeador. Eu semeio, eu planto na vida dos outros. Planto conhecimento, planto direção, instrução, sabedoria. E quando tudo começou, na verdade, com uma postagem de uma agência grande chamada Agência Midas, e eles estavam procurando profissionais de referência em São Gonçalo. E aí até um conhecido nosso, Silvinho Santos, ele me marcou. A partir dali eu fiquei naquela dúvida assim, eu divulgo isso e começo a participar dessa competição, ou simplesmente deixo isso passar? Acontecer de ordem natural, né? Deixo isso passar. E aí eu falei assim, eu vou fazer um teste. Tenho o pessoal que me acompanha, que me segue, eu vou compartilhar, e se eles realmente entenderem que faz sentido isso daí, eles mesmos vão dizer se consideram ou não, porque tem coisas que nós olhamos nas redes sociais e simplesmente ignoramos. Ou, se realmente fizer sentido, nós participamos. Aquilo ali ganhou uma proporção que começaram a me marcar, compartilhar, e começaram a compartilhar em vários grupos. E quando chegou, meses depois, o resultado final, por votação da maioria do grupo, foi eleito o melhor coach de São Gonçalo. Legal. Sabe que uma coisa boa, você tem você é cristão, você tem uma base cristã. E você soube aproveitar e entender as oportunidades que a vida dá. Porque, às vezes, em muitas ocasiões, as vidas nos proporcionam essas oportunidades. Mas se nós não temos uma base, se nós não entendemos que Deus está abrindo aquela porta, você fica meio receoso de entrar. E a dúvida que você teve, né? Poxa, eu participo ou simplesmente deixo? Fala, não, se Deus me deu essa oportunidade, então que seja feita a vontade de Deus, né? Você só foi um instrumento para que aquilo se propagasse. Está aqui, ó, quem quiser, e aí Deus fez, o Espírito Santo fez isso, né? Exatamente. Eu acredito muito no seguinte, e eu aprendi isso depois de um certo tempo. A glória é de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Só que honra ele dá a quem ele quer. Só que uma das formas que nós temos em vida de manifestar a glória de Deus através da nossa vida é mostrando a honra que ele está dando para a gente. E quantas portas nós fechamos diariamente, semanalmente, mensalmente, quando Deus abre uma porta para a gente fica com medo de mostrar que ele está honrando. É verdade. Então, quando eu entendi isso, eu vi que já não é mais sobre mim, é sobre ele. E quando vê resultado, quando vê crescimento, quando vê transformação, não é sobre o Will. É sobre o que Deus está fazendo através da vida do Will. O meu papel é apenas se preparar. E quando tiver a oportunidade, mostrar que não é por mim. Glória a Deus. Eu tenho esse costume de dizer sempre nas minhas ministrações, em qualquer lugar que eu esteja, eu sempre costumo dizer que a minha vida é um altar para a glória de Deus. Eu sou um instrumento pelo qual Deus me usa, eu me permito ser usado para que ele seja exaltado, né? Então é basicamente isso que você falou, não é, meu?
Deixa eu, então, começar o nosso déjà vu. Como aquele filme que acontece nas atualidades, aí vai lá no início. Eu quero conhecer o Wilbert Ascioli, quando pequeno, o nome dos seus pais, onde você nasceu, como é que foi a sua infância. Vamos lá. Começar pelos meus pais, dando honra a ele, mandando um beijo para o pai, para minha mãe, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Sou muito grato por minha mãe, como empregada doméstica, fazer de tudo para que eu pudesse ter educação. E meu pai também, como metalúrgico. Eu lembro de um período onde houve uma certa crise no país e o setor naval ficou fechado. Então ali eu via um homem que saía para procurar emprego pela madrugada, arrumou um trabalho de cobrador de ônibus ao longo do dia, no período do dia, e muitas vezes, final de tarde, noite, estava trabalhando numa pizzaria para poder conseguir criar. No caso, eu tenho uma irmã também chamada Cat, beijo pra Cat. E eu sou criado na comunidade do Escadão, né? Caminho do Menino de Deus, entre o Menino de Deus e a chumbada. E tudo começa, hoje, quando eu lembro da minha vida, eu lembro que tudo começa... Só para situar, essa é uma comunidade localizada na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Sim. Situar, porque nós vamos gravando esse podcast, é para o mundo inteiro, só para que as pessoas se situem, né? Uma comunidade carente, situada no bairro de São Gonçalo, se eu não me engano ali é Patronato, né? É mais pro centro. Mais para o centro, é mais para cá, Parada 40, para cá, isso. Autor, Chumbada é Galo Branco, é verdade, acabei de me lembrar aqui. E fica na cidade de São Gonçalo, que já é uma cidade, teoricamente, não vou dizer má vista, porque nós moramos aqui, então onde eu planto a planta dos meus pés eu tenho possuído, né? Mas que sofre um preconceito porque tem uma população, um poder aquisitivo muito menor. Então você foi criado com estruturas bem delicadas, né, Will? Sim, eu lembro a palavra delicada e eu acredito que essa é a palavra. Eu lembro que com cerca de 8, 9 anos de idade, eu estava lendo um livro sentado na calçada, de onde eu morava, e passou um senhor mais velho. Eu sempre fico com aquela questão de educação, né? Respeite os mais velhos. Eu lembro que ele passou por mim, ele me viu com o livro, e de início só passou. Eu continuei lendo. De repente ele voltou e ele falou assim: você está fazendo o que aí? Eu estou lendo, para quê? Para poder entender. Ele falou assim: você não entendeu? Para a gente que nasce dentro de uma favela, criado dentro de uma comunidade, preto, pobre, a gente não chega a lugar nenhum. Isso é perca de tempo. Para com isso. Isso aí não vai te levar para lugar nenhum, não. Ali, de início, eu senti um impacto porque eu acreditava na leitura como algo que pudesse transformar a minha vida. E parei de ler por alguns anos por conta disso. E quando eu parei de ler por alguns anos, batia um certo inconformismo por dentro. Por que eu não? Por que eu não posso vencer? Por que só porque eu sou de São Gonçalo eu não vou vencer? Se hoje você parar para ver, quem é o Vinícius Júnior? Verdade. Talvez uma das maiores referências do nosso país, e veio de uma base idêntica à sua. Idêntica. Aí você começa. Pepe e Neném. Claudinho e Bochecha. Será se foi à toa mesmo? Aí você vai hoje em dia olhar o filme, eu recomendo até que vocês assistam, e você vê que o Claudinho ele era meio conformado com isso também. Eu já assisti. Sabe? E uma coisa muito interessante, eu quero só abrir um parênteses aqui, sem querer te cortar, Will. Eu até indico para você assistir o filme, porque é um dos raríssimos filmes que está falando de periferia, pessoas pretas, pobres, que moram em comunidade extremamente delicada, com um poder paralelo, e o filme inteiro passa sem demonstrações de armas, sem demonstrações de drogas, sem pegar a parte mais delicada dessa sociedade e expor como se fosse um estereótipo da naturalidade, que não é. Aqui a prova é o Will. Eu também vim de uma comunidade, não aqui de São Gonçalo, mas do Rio, também da cidade do Rio. Então, essa palavra é para você. Eu quero até que o Will desenvolva sobre isso. Você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, que hoje a favela também tem internet, a favela também tem celular. Você pode vencer. Você pode chegar. Você não é aquilo que dizem que você é aquilo que Deus determina que você é. É importante até entender o seguinte: o que controla sua mente e governa a sua vida. Seus resultados nada mais são do que fruto da sua forma de pensar. Se você continuar se colocando como uma vítima, você vai ser para sempre uma vítima. Mas se você entender que tem um poder na sua mão, hoje em dia, conforme o senhor mesmo comentou, a favela tem internet. Então, se você tem internet, você escolhe o que você quer ver. É verdade. Você escolhe o que você quer ouvir, você escolhe as suas referências. O que não dá hoje é você procurar um vilão para a sua vida,
tendo na sua mão o direito de escolher. Esse é o meu ponto de vista. Muito interessante. Muito interessante. Isso é verdade. Mas vamos voltar para esse ponto que eu achei extremamente curioso. Então, você já desde pequeno já sofre um preconceito aí não é racial, é um preconceito social, e isso é que me preocupa, porque o ser humano, por nascer numa comunidade, por nascer numa favela, parece que ele já adquire aquela capa de que, tipo assim, esse é o meu destino, e você falou assim, não, para mim não. Para mim não, né? Quando ele falou isso de início, eu aceitei. E aí entra até num dos assuntos que nós conversávamos nos bastidores aqui. Por que uns vencem e outros não? Eu sempre questionei isso. E uma coisa que eu recomendo muito hoje em dia, a leitura da Bíblia, não é nem por conta da espiritualidade, só por conta da espiritualidade, que também já é reconhecida pela ONU hoje em dia como necessária, fundamental para a saúde mental do ser humano. Mas porque na minha família, a minha mãe, na época, era evangélica, minha mãe ainda é, acho que de igreja. Meu pai não era convertido. Então já começava com um conflito religioso dentro da própria casa. Aí juntava a família, que tinha pessoas de outras religiões, e a minha avó, que não tinha religião nenhuma. Minha avó era neta de índio, para ela era natureza, calmante, remédio. Só que numa discussão dessa de família, nesse período mesmo de leitura, 8, 9 anos de idade, começa uma discussão de família, e a minha avó me chama. Fala assim para mim, você está vendo esse livro aqui? Mostrou a Bíblia. Eles estão lá fora discutindo por causa dele. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou um manual para a gente. Sabedoria. E eles estão discutindo por conta disso. Eu aprendi a ler lendo esse livro. E o que eu estou querendo falar para você hoje? Se você ficar sem conhecer esse livro, você vai ficar igual a eles lá fora. Lá, discutindo. Mas se você começar a ler esse livro, você vai ter conhecimento, não vai ficar discutindo assim. Então, eu te dou um conselho, meu neto. Hoje, começa a ler esse livro. Aqui, que era Gênesis, até aqui você vai entender muita coisa. E aí eu comecei a ler. Levei alguns anos. Quando eu terminei, dando um spoiler, eu voltei para ela e falei, vó, terminei de ler. Ela falou, você terminou? Terminei. Então agora você tem conhecimento. Volta que você vai aprender o que é saber Deus. Aquilo dali mudou minha vida. A ponto de não discutir. E aí eu começo a pegar a base bíblica que eu recomendo para todo mundo. Leia a Bíblia. Eu não sei se a religião te feriu, eu não sei. Às vezes pessoas com vontade de te ajudar acabaram te atrapalhando. Mas faça você o voto de conhecer você a Deus. Começa a ler o livro dele, começa a entender. E você vai ver que Deus ele vai se manifestar para você. Então, o que começou a acontecer? Quando eu li a Bíblia e ouvia alguém de fora falando algo que ia contra aquilo que a Bíblia dizia, aquilo com o tempo começou a me incomodar. Porque se Deus diz que eu sou mais que vencedor, quem é o ser humano para dizer que eu não vou vencer? Se Deus falou que eu tudo posso com ele, por que as pessoas vão dizer que por conta da minha cor de pele eu não vou chegar a lugar nenhum? Na minha visão, ainda com 7, 8, 9, 10 anos de idade, ninguém tem o poder de anular algo que Deus decidiu fazer, a não ser nós mesmos. E aí eu comecei a posicionamento. Porque se a gente hoje em dia se aprofundar só de história bíblica, quando Davi chega no campo de batalha onde tinha um gigante, o que fizeram para ele? O que você está fazendo aqui? E era a mesma coisa que aquilo dali aconteceu. Quando ele falou aquilo dali, quem é ele para poder me impedir de ser aquilo que eu sinto que eu posso ser? Quem é o ser humano? E nada vai me parar. Com base em tudo isso que ouvimos, né? Um fato muito interessante que nos chamou a atenção, você falar que a sua mãe era cristã e o seu pai não. E quando você, Wilbert, se descobriu cristão, a gente estava até agora nos intervalos aqui falando exatamente sobre isso, né? Sim. Eu diria que eu me tornei cristão de 2018 para cá. 2018? 2018. Por quê? Já casado, já pai de filho. Já pai de filho. Interessante isso, hein? Isso, porque até então eu conhecia Deus de ouvir e ler. De 2018 para cá eu comecei a ter experiência com ele. Eu comecei a ver Deus falar de coisas que ele queria fazer e ver Deus fazer. Eu comecei a ver Deus responder a oração que eu precisava que ele respondesse. Em situações, eu fui transicionar de carreira, eu tive um esgotamento mental em 2017, eu apaguei na Ponte Rio Niterói, acordei em São Gonçalo. E eu precisei me recomeçar a minha vida. Eu diria que foi um recomeço desenhado por Deus para ser aquilo que ele falava desde quando eu era criança, que ele faria. E nesse período de transição, por várias vezes, não estou falando uma, duas, estou falando por várias vezes, de eu falar assim para Deus, assim, Deus, olha só, hoje eu reconheço que se o Senhor não fizer,
acabou tudo. Se o senhor não fizer, vai dar ruim. Olha só, estou com isso, mas, Senhor, eu não quero falar disso com ninguém. E é bom deixar claro que não é por soberba ou por arrogância. É porque eu precisava de experiência. Eu falei, Senhor, eu não quero pedir, porque eu sei que talvez se eu pedir para o meu sogro, se eu falar com meu pai, se eu falar com alguém, algum amigo, ele vai se compadecer, mas eu preciso ver o Senhor fazer. Eu preciso estar sensável. Uma particularidade com Deus, né? Exatamente. Foi nesse período onde que, do nada, meu telefone tocava, pessoas que eu não via há muito tempo falavam assim para mim, ô Will, sei por quê, cara, eu lembrei de você, eu tô precisando que você me ajude com tal coisa, mas você já me ajudou muito com isso. Tô te mandando um dinheiro aí. Era o dinheiro do aluguel que estava vencendo no dia. Ah, Will... Você começou a provar o sobrenatural de Deus, né? E eu tentei fazer eu fiz um evento, na verdade, em São Gonçalo. Meu primeiro evento, eu conheço mais o Rio do que São Gonçalo. Passei muito tempo fora. Morando em São Gonçalo, mas trabalhando fora. E eu lembro que eu senti que eu tinha que fazer um evento de mudança de mentalidade em São Gonçalo. Na época, eu lembro que eu procurei algumas pessoas muito conhecidas e o que eu ouvia era o seguinte, pastor. Cara, isso daí não vai dar em nada, não. Quanto você vai fazer pagando em São Gonçalo para falar de mentalidade? Não vai dar, só que aquilo dentro de mim ardia. E eu falava para Deus, Deus... Tornou um desafio, né? Se é o Senhor, me mantém. Porque se não for, fala que eu desisto fácil. Eu não quero, não. Vai me dar muito trabalho, não tem dinheiro, estou colocando dinheiro para isso. Mas você é daqueles que não desistem, né, Will? Você é daqueles que enfrentam o desafio, né? Toda vez que a gente está debaixo da visão de Deus, o Espírito Santo nos impulsiona. Não tem como desistir. Pode estar o mundo inteiro ao contrário, pode estar todo mundo remando contra a maré, mas o dono da maré, aquele que dá ordem ao vento, ele fala, vai. Exatamente isso. E a importância do Diego nessa história, só para que a gente entenda. Diego me ligou, eu tentei comprar uns livros para o evento, não consegui na época, ficou um preço mais alto do que eu tinha de orçamento, só que o tempo passou. E em determinado dia o Diego me liga, eu atendendo um cliente fora, e ele fala assim, eu tô no Rio, tô indo para Vila Velha, e não sei porquê, mas eu senti que você tem que ir comigo. Eu falei, já que você sentiu de ir, eu tô te avisando que eu não vou, porque eu não tenho como ir, não tinha como ir. Beleza. No dia seguinte, isso ele me ligou, eu falei que não tinha como ir, não tinha intimidade com ele, não conhecia ele a fundo, eu só sabia que ele vendia livro, ponto. E no dia seguinte, o cliente que eu estava atendendo, ele falou assim, rapaz, eu não sei porquê. O segundo eu não sei porquê em 24 horas. Eu não sei porquê, mas você estava me atendendo e estava tudo tão tranquilo, mas você atendeu um telefone e voltou tão triste. Tá tudo bem? Eu falei, porque eu recebi uma proposta, não tem como ir. Ele é para onde? Eu falei, não, é um evento que vai ter em Vila Velha, eu queria muito ir, que é de desenvolvimento. Santo. E não tem como ir. Ele falou assim, tá bom, se eu te mandar a passagem, você vai? Eu falei, vou. Aí eu falo sobre experiência com Deus. Eu falei, vou. Eu falei, vai mesmo? Eu falei, vou. Então tá bom. Ele falou assim, não tem como mandar de avião, vou mandar de ônibus. Eu vou. Eu lembro que eu falei com a minha esposa, ela falou assim, como é que vai ser? Você vai passar 3 dias aonde? Eu vou dormir na rodoviária, na pior das hipóteses. Mas na melhor das hipóteses, Deus vai prover. Oh, glória. Não tem aquele negócio que você fala, aí você sai e você fala assim, Deus, agora se o Senhor não prover... Fé é aquilo, né? Você bota o pé e Deus dá um jeito de botar o chão. Vai botar o chão. Eu entrei no ônibus, fui para Vila Velha, quando deu 2h pouca da manhã, eu marquei a rodoviária Novo Rio, quando deu 2h pouca da manhã, meu telefone tocou. Estava na estrada, era um rapaz que eu conheci no período onde eu estava no turismo corporativo. Ele falou assim, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Vila Velha. Ele tá de brincadeira? Eu falei, tô. Ele falou assim, rapaz, eu tô em Vitória, era para mim poder estar em Vila Velha amanhã, e eu não vou conseguir ir para Vila Velha amanhã, eu tinha que passar 2 dias lá. Eu não vou conseguir ir, o hotel tá pago. Você se incomoda em ficar no hotel que eu paguei para mim? Vou pensar no seu caso. Deixa eu ver minha agenda. Ia dormir na rodoviária, fiquei num hotel. E a partir dali, Deus prover tudo, né? começou a abrir outras portas em outros estados. E hoje, tudo que eu vivo, muito do que eu vivo, se eu não tem como dizer que foi eu. Eu apenas me coloquei à disposição para fazer o que tinha que ser feito. Deixa eu entrar num outro assunto extremamente interessante. Você é casado, 2 filhos, né? Inclusive a Giovana está aqui, daqui a pouco a gente vai mandar um alô. A Giovana vai vir dar um alô aqui. Qual o nome da sua esposa? A Graciele. A Graciele. E o seu filho mais novo? Gabriel. Gabriel. Amém. Como você passou... Como é que foi o Wilbert, desculpa chamá-lo, né, Will. O Will saiu da sua adolescência, criança, a gente já falou, adolescência, virou adulto, com a mente tão fértil, com tanta coisa para criar, quando de repente entrou a família, o casamento. Como é que foi assim?
Porque você pegar uma pessoa com uma mente igual a sua, a gente estava falando no começo, né? O homem sábio, ele sabe reconhecer que qualquer lado feminino que houver dentro da casa sempre vai ser a prioridade da casa, né? Sim. Então, como é que foi assim? Claro que eu creio verdadeiramente que Deus providenciou, mas como é que surgiu a sua esposa na sua vida? E quando você decidiu que, provavelmente, ela não nos escute, mas vai ouvir, né? Ela não foi a sua única opção para você ter uma vida, criar uma família, mas como é que é a escolha? Será que existe um padrão para que você possa escolher, ou é só aquele romantismo à moda antiga? Não, meu coração falou. Porque às vezes o coração também nos engana, né? Às vezes tem gente que tem dedo podre, né? Que nem diria, claro, que parafraseando com um ditado muito antigo, né? Como é que surgiu isso? Como é que surgiu a família Ascioli, o Wilbert Ascioli? Vamos lá, vou começar mandando um beijo pra Graça. Tem que fazer a média, senão não entra em casa. Já tem que começar a fazer uma média para poder ficar tranquilo. Mas ela tá bem ciente disso tudo, assim. O que eu acredito muito? Eu acredito que existem escolhas que Deus dá pra gente e existem escolhas que ele realmente vai tomar pela gente. Por exemplo, quando se diz em relação a propósito, é dele. O propósito vem de Deus e termina com Deus. Nós estamos aqui de passagem para cumprir um propósito determinado por ele. Só que nesse caminho existem escolhas que nós podemos fazer. A gente comentou sobre a questão do dedo podre e tem pessoas que realmente escolhem isso. Por quê? Porque se entrega, não se conhece. Eu poderia dizer que a falta de autoconhecimento é um problema muito sério. Quando você acha que você é e não que você está. Entende? Só que falando da Graciele. Eu conheci a Graciele em 2010. Não posso errar porque tem a data de casamento, senão é um outro problema. Eu conheci a Graciele em 2010. E num período onde foi assim, eu falo isso para ela. Eu falo assim, olha só, eu só tive 3 namoradas a vida inteira. Mas isso é porque eu decidi curtir minha vida de solteiro. Então saí muito, curti muito, viajei, conheci muita gente. Eu sempre falei para ela, você vai conhecer muita gente que eu conheci, mas eu quero que você entenda o seguinte, o que acabou ali, acabou ali. Você pode ficar muito tranquilo quanto a isso, eu não sou moleque. Sempre deixei isso claro para ela. E falando para ela sendo minha terceira namorada, só que a Graciela é minha amiga. Tudo começou com amizade. Eu lembro que eu tinha saído de um relacionamento e eu falei assim para Deus na época. Deus, eu na época com 21 para 22 anos, eu já saí muito, já curti muito, conheci muita gente. Só que eu não quero mais ficar nessa brincadeira, não. Quero algo sério agora. Mas eu não vou sair ficando com todo mundo também. Eu vou ficar sozinho e o Senhor faz o que o Senhor quiser de mim. Quer que eu fique solteiro a partir de agora? Eu vou ficar. Dificilmente eu ficava sozinho. E nesse período eu lembro que eu indo para a igreja, eu trabalhava numa grande empresa, setor alimentício, e vim para São Gonçalo, na época eu estava na Tijuca. Eu vim para São Gonçalo, terceiro dia nessa empresa em São Gonçalo, eu falei, eu não vou ficar aqui. Eu senti vontade muito grande de ir para a igreja e ajudar na igreja numa festa que ia ter. Aí eu pedi dispensa no dia, não me deram, eu falei, não tem problema não, solteiro, não tinha um passarinho para dar água, eu falei, me dá, eu estou pedindo demissão então, não quero isso daqui não. E aí, vontade de participar daquele evento. E assim que eu cheguei na igreja, a Graciela estava enchendo bola de gás. Até então, normal. Falei, nossa, menina bonita. Na semana seguinte, conversei com um amigo. E quando eu conversei com um amigo, ele falou assim, cara, ela não vai te dar confiança, não. Não é pro seu bico. Eu falei, sério? Ele, sério, não é pro seu bico. Ela não dá confiança para ninguém aqui. Eu, tá bom. Tudo bem, o tempo passou. Aí entra a parte de Deus, nessa parte assim. Eu sou sozinho, solteiro, mas com muitos amigos, saindo, vivendo uma vida comum. Viajamos cerca de 25 pessoas para casa de um outro amigo. E nesse rolo todo, uma das minhas antigas namoradas estavam lá. E aí eu falei assim, não, mas acabou mesmo, que é uma questão de adolescente. Eu deitei para dormir. 3 e pouca da manhã, os jovens que ficavam com outro jovem, estavam com outro jovem. E eu tive um sonho que eu deitava no colo da Graciele. Não tinha nem falado com ela direito, porque ela não dava realmente confiança para mim. Tinha deitado no colo dela e falei assim, no sonho, falava assim para ela, quem diria que a gente ia ficar junto? Acabou, acordei. Eu não quero namorar ninguém. Aí eu era um tipo de crente, não sei se você conhece alguém assim. Eu falei assim, nós estamos em novembro, o carnaval é logo ali, eu vou começar a namorar com alguém agora por causa de quê? O tipo de crente com um pensamento ainda no mundo, né? Entende? E aí o tempo passou e eu
fui aproximando nessa roda de amigos, e aí eu comecei a ver a família da Grace, e era o tipo de família que eu sempre quis para mim. O comportamento da Grace com os pais era o padrão de comportamento que eu sempre quis para construir uma família. E sendo amigo da Grace, depois de 6 meses, indo para a igreja junto, oração junto, sem segundo interesse nenhum, eu falei para ela assim, eu vou te falar um negócio que eu nunca te contei. Eu contei para ela o sonho. Eu falei assim, ó, não te dei um beijo, nunca te cantei, você nunca me viu dando em cima de nenhuma amiga sua nesses 6 meses, porque eu realmente estou feliz sozinho. Só que eu vou te falar uma coisa, eu vou casar contigo. Homem Eu tive um determinado. sonho assim, foi assim, e você é o tipo Mas de mulher que eu usou a carta na manga, né? Eu tive um sonho assim, Deus me mostrou isso, aí não tem pra onde ela correr, assim né? diz o Senhor de mim para mim mesmo. Entendeu? Aí falei isso com ela. E aí ainda assim eu demorei mais 6 meses pro primeiro beijo. Ali eu vi que eu realmente estava construindo uma família. Minha família nasce na escolha. É uma das coisas que eu vejo muita gente errar hoje em dia, quando elas me procuram. Elas não entenderam com base em que elas estão escolhendo. Quando eu disse que eu queria casar com a Graça, eu já sabia que eu estava dizendo sim para minha sogra, para o meu sogro, para o meu cunhado. Já sabia a base que seria construída a partir dali. E o principal, que não seria por mim, seria por nós, pelo reino. Não romantizando o evangelho. Mas hoje em dia, quando tem geralmente as missões em São Paulo, a minha família está comigo. A gente tem um projeto chamado Sonhe em Família. Por quê? Porque quando eu abri mão, eu cheguei aos 28 anos, eu cheguei ao sucesso no corporativo, onde tinha plano de carreira, onde começaram a ter muitas propostas, eu neguei, por conta de um pedido da Giovana, que está aqui, onde ela falou assim, pai, eu queria que você vendesse churrasquinho do lado do colégio. Eu todo bobo, cargo de executivo, cumprindo missões em grandes empresas. Ela falou assim, porque se você vendesse churrasquinho do lado do colégio, você ia poder me levar, me buscar, conhecer meus amiguinhos, ter dinheiro, aquela ideia que o pai vai trabalhar para ter dinheiro, e ainda vai poder participar do Dia dos Pais. Te quebrou na junta, filho. Não, 3 meses depois eu estava pedindo demissão. Mas quando ela falou isso para mim, eu falei assim, eu vou deixar de sonhar sozinho. Meu sonho é isso daqui, é crescimento. Mas agora eu quero sonhar com minha família. Interessante nisso, viu? Porque é até bom a gente tocar nesse assunto. Os pais, eles precisam ouvir os filhos. Os filhos, eles devem obedecer os pais. Os pais não devem aborrecer os filhos. É o que a Bíblia fala em Efésios 6. Mas como é que é interessante? Você só teve uma noção da proporção que você estava tendo, do tamanho que você estava e para onde esse tamanho te levaria, porque a tua filha te puxou e te colocou na tua realidade. Então eu estou dizendo isso porque existem muitas pessoas que priorizam o trabalho, priorizam as pessoas que estão fora, mas a sua base é a sua família, a sua estrutura é a sua família. Aqueles pelo qual não vão te abandonar e te conhecem no início de tudo é a tua família. Ninguém chega lá em cima. Por exemplo, eu vou dar estava até estudando, vou ministrar semana que vem em um lugar, estava até ministrando. Deus nunca, em um projeto de Deus, ele criou nada no estalar de dedos, exceto o mundo. Quando Deus ele nos deu Jesus, ele poderia muito bem, vai lá filho, desce e resolve o problema. Não. Você vai nascer igual a todo mundo, vai viver igual com o mundo, vai ser embrionário, vai gerar, vai aprender fase por fase, quando chegar o tempo certo. Então é isso que eu falo. Às vezes a gente quer ser muito grande, mas tem que entender que nós temos uma raiz, fomos embrionários. Falou sobre gerações. É impressionante como a vida ela faz com que a gente aprenda e cresça. Hoje não será igual e nunca vai voltar a ser como o amanhã. A gente está sempre evoluindo, todo dia a gente aprende algo diferente. E a gente chega nos anos 2000, primeiro eu sou da época que rompeu os anos 2000, né? Eu sou de 75. Então a gente achava que não romperia os anos 2000. Você tinha medo do apocalipse também? É, o bug do milênio. Um apocalipse nem não, porque ali eu já... Não, perdoe-me, eu conheci a Cristo em 2001, então eu tinha medo. Olha o perigo. Mas assim, a gente rompeu barreiras. Virou o século, rompeu barreiras. E é impressionante como a geração atual, quando a gente fala em geração, é o poder útil. Como é que eu posso explicar para você? A geração útil, o trabalhador de hoje em dia, a juventude, o futuro do país, como é que muda tanto? Como é que a gente saiu de praticamente homens da caverna, porque antigamente nós tínhamos que batalhar, lutar pelo conhecimento, correr atrás, entrar em biblioteca, puxar livro.
Hoje em dia nós temos a tecnologia que a facilidade de adquirir o conhecimento é tão grande. O que houve com essa geração? O progresso, ele não deveria ser algo agradável, não deveria ser algo produtivo, ele não deveria ser algo que pudesse nos fortalecer. Não, o que houve? O progresso fez com que o povo regredisse? Tempos difíceis criam pessoas fortes. Tempos fáceis tornam pessoas difíceis. Hoje em dia, essa geração atual está preocupada demais com coisas que ela não deveria estar se preocupando, está fora do alcance dela. Quem sou eu para dizer se o que você está fazendo é certo ou não, se nem eu estou fazendo por mim mesmo? Nós vemos uma geração que ela tem muita informação. Ela tem acesso rápido. Antes tinha que ir para a biblioteca, só que ela tem pouco conhecimento. É a geração do eu sei. Só que quando você fala, se você sabe, vai lá e faz, ela trava. Por quê? Porque ela sabe exatamente como se faz tudo, mas ela nunca fez, ela não se conhece, ela não se autoexamina. Antes, a dor que você enfrentava, eu gosto muito de dizer o seguinte, a necessidade de querer mais é o que fez o homem evoluir. Começa com a teoria da caverna de Platão, quando ele consegue, depois de muito tempo, olhando para a sombra dele nas rochas, ele decide buscar algo diferente e vai atrás daquilo. Aí repete um pouco do que acontece hoje em dia, que quando você vem com o novo, muita gente se assusta e é mais fácil te criticar, te condenar do que tentar entender o que você quer dizer. Entendi. E ao mesmo tempo também, você pega um mundo onde que ainda não entendeu exatamente o que ele carrega e o que ele tem que fazer. Qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui? Eu gosto muito de perguntar para ela e ela sabe disso. Eu gosto de perguntar para as crianças, que são os amigos dela hoje em dia, quando eles me pedem poder falar sobre o futuro com eles. Deus, ele te criou para resolver um problema. Você é a solução de um problema no mundo. Amém. Mas a pergunta que eu te faço é, qual é o problema que você nasceu para resolver? Porque às vezes está tão preocupado, o ser humano está tão preocupado com o problema do outro, com o que o outro está fazendo, com a dor que o outro faz, que ele esquece dele, esquece do caminho dele. Sabe? Existe um problema que nós viemos para solucionar. Quem falava sobre isso era o pai do mentor do Martin Luther King. Você nasceu para resolver um problema. Não pergunte para o filho o que ele quer ser quando crescer. Pergunte qual é o tipo de problema que ele quer resolver. E assim você vai estar criando alguém com um certo propósito de vida. Eu amo a história do pastor Martin Luther King Jr., né? Quando ele tem aquela frase emblemática, I have a dream. Isso. Você tem um sonho? Eu acho que essa frase, assim, eu era jovem. Não, jovem não, eu era criança. Jovem não, pensar que eu sou velho demais. Eu era bem criança quando eu vi, e antigamente era passado repetidas vezes na televisão, I have a dream, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Eu falei assim, gente, qual é o meu sonho? Qual é o meu sonho? Qual é o teu sonho, Will? Cara, eu sonho um dia onde que as pessoas elas vão estar emocionalmente bem. Onde elas vão se conhecer, onde elas não vão mais se perder por conta da opinião e da crítica alheia. Pessoas que vão realmente cumprir aquilo que elas nasceram para poder cumprir. Hoje em dia é muito fácil ser confundido sobre aquilo que você nasceu para ser, mas tem algo que mexe comigo, pode ser a hora que for, e eu vejo que a missão que eu vim para cumprir é de mostrar para as pessoas a capacidade que ela tem. Sabe? Eu gosto muito de entender que existem uma certa diferença, né? Tem pessoas que falam que acham que o sonho é algo físico. Eu acredito que o sonho é aquilo que nós viemos para poder fazer e quando nós não estivermos aqui, aquilo dali vai ter feito sentido. O sonho do pastor Martin Luther King, hoje em dia ainda é real. O sonho não se limita na gente. É verdade. Então, se falando de sonho, eu sonho que o dia que eu fechar os olhos, eu partir, que eu não estiver mais aqui, as pessoas primeiro olhem para os meus filhos e falem assim, ali estão pessoas que fazem diferença na sociedade hoje em dia, porque teve um pai presente. Sabe? Porque é uma geração que são órfãs de pais vivos, né? É verdade. Ali tem uma geração. Segundo, que eu tenha levantado um exército de pessoas com esse entendimento também para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Que não acabe em mim. Que a saúde mental se torne algo comum daqui para frente, ao contrário do que dizem as estatísticas. Bom, a Bíblia fala para a gente, no livro do Êxodo, no capítulo 1, é um texto que eu tinha até separei para fazer essa pergunta para você. A partir do versículo 6, diz que José morreu e todos os seus irmãos morreram. Porém, aquela geração crescia, frutificava e se fortalecia. E quando chega no versículo, esse é o 6, no 7 diz que a geração crescia. No versículo 8 diz assim, entremente se levantou um novo rei no Egito,
que não conhecera José. Nós somos uma geração de memória curta. O que acontece? Como se pode levantar? Será que, assim, hoje, o Will, mentor, um coach, uma pessoa extremamente apresentável diante da sociedade como alguém com uma solução, aí tem aí a geração do Will, que vai ser a continuidade do Will, a Giovana. Será que seus netos, será que seus bisnetos, será que vai se levantar uma geração que não vai saber quem é o Will? Por que isso acontece com a humanidade? Nós temos a memória curta? Deixa eu falar que eu fiz essa oração hoje cedo. Você acredita? Isso é tremendo, irmão. Eu fiz essa oração hoje cedo e eu falei, Senhor, que a minha geração seja uma geração como a descendência de Davi. Que não se perca. E respondendo a sua pergunta, eu não acredito que seja uma geração de memória curta, não. Eu acredito que entram algumas coisas. É uma geração que não sabe quem ela é, não sabe o que tem que fazer, nem para onde está indo. Então, quando você não sabe quem você é, o que tem que fazer, nem para onde você vai, é muito mais fácil se distrair. Hoje em dia, eu diria que o diabo ele não precisa te tocar para destruir os seus sonhos, ele só precisa te dar um celular e uma tela. É verdade. Sabe? Você vai passar o dia inteiro se distraindo ali. Deus tem um propósito para você, você não vê o tempo passar. Deus tem um propósito para você, mas você não tem tempo para ele. Deus não tem um propósito para você, mas você não se engaja com a causa dele. Muitos, hoje em dia, filho de crente não é crentinho. Muitos filhos de crente hoje em dia não sabem nem quem foi Jesus. Por quê? Porque não é pregado arrebatamento, arrependimento, falar de coração, de emoção. Os pais não estão nem tendo tempo para isso. Muita gente fala assim, hoje em dia o maior ativo do mundo é o tempo. Faz sentido, se você perder tempo, você pode recuperar euro, dólar, Bitcoin, que você perdeu tempo, acabou. Mas eu diria que hoje em dia o maior ativo é a atenção. Porque do jeito que eu estou conversando contigo aqui, eu olho nos seus olhos, você reage, eu vejo sua expressão facial. Só que o que está acontecendo com as casas hoje em dia? Os filhos estão chamando os pais e os pais estão olhando para uma tela. Quando não está olhando para a tela para estudo, está olhando para a tela para diversão. Como é que eu vou falar para os meus filhos quem foi os meus pais se eu nem olho mais para eles? E como é que eles vão levar à frente uma cultura que eu não ensinei? E se a gente matar a nossa história, a gente não tem um futuro, né? A gente não consegue criar um futuro. Hoje você é mentor, existem uma série de pessoas que são envolvidas com mentoria, com esse boom que está acontecendo aí no evangelho e tudo, mas tudo começou nos primórdios. A gente não pode matar o início da igreja. A gente não pode matar o início da história. Will, eu preciso tocar nesse assunto agora. Vontade. Primeiro eu vou tocar no assunto antes, depois entrar nisso. Eu queria falar sobre o seu trabalho na ADM. Sim. É interessante a gente falar sobre isso, mas antes de eu falar sobre isso, é algo que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Eu queria que você pudesse relacionar para nós o que é a expectativa e a realidade. Uma coisa é, quem está nos acompanhando nesse exato momento, está ouvindo um coach falar, está ouvindo um pastor falar, poxa, eu quero ser como é que ele, mas qual é a expectativa e realidade? Nós não chegamos aqui de repente do nada. Né? Essa é a nossa realidade hoje. Né? Perdão, a expectativa de quem está lá hoje, pegar a realidade de quem está nos acompanhando, para gerar essa expectativa. Poxa, um dia eu quero ser igual a ele. Um dia eu quero ser... Poxa, hoje eu não tenho... Puxa do bolso agora uma moedinha de R$1 e não tenho nem um pai para trocar por uma nota de 2. Mas como é que eu posso tornar isso, essa expectativa, em realidade? Ou, perdoe-me, como posso transformar essa realidade, me perdoa, na expectativa de que eu vou vencer, eu vou conseguir? Ótimo. Você não vai piscar e amanhã conseguiu. Não. Como é que chega isso? Qual é a expectativa e a realidade? Qual o contrassenso nisso? Eu gosto muito de usar a seguinte expressão. A mão que eu espero que estendam para mim, a primeira tem que ser a minha. Porque se eu não acreditar em mim, não adianta ninguém acreditar. Quantas pessoas tiveram um pai para poder apoiar, incentivar, instruir e se perderam? E quantas não tiveram nada disso e fizeram acontecer? Então, assim, se falando de expectativa e realidade, quer construir algo grande, entenda primeiro que o caminho é seu. E ninguém tem que caminhar ele por você. Ninguém tem que te aplaudir, ninguém tem que te dar a mão, ninguém tem que te dar dinheiro, ninguém tem que te patrocinar. Você constrói sua própria sorte. Você constrói seu próprio caminho. O principal você tem. Deus não está lá em cima para poder brincar contigo para nada. Ele te deu uma vida, te deu uma arte, te deu a possibilidade de fazer acontecer. O que você está fazendo com isso hoje? Para mim, é trazer para si essa responsabilidade. Segundo, pare de achar culpado. Eu gosto muito, eu brinco muito com ela falando sobre isso. O ser humano, para quem assistiu o filme Os Minions, o ser humano tem a mania do meu malvado favorito. O que acontece com os Minions quando não tem ninguém para eles seguirem?
Eles ficam perdidos, eles precisam de um vilão. E o ser humano tem mania, a culpa foi do meu pai que me abandonou, foi da minha mãe que não me deu o seu melhor. E você que está com a vida aí parado, reclamando, olhando e procurando culpado para isso. Isso não tem que ser visto, não? Então, assim, se falando de construção, entendo que você precisa ter um caminho. Segundo, entender o seu caminho, a responsabilidade de segui-lo é sua. Quer se destacar? Prepare-se para se destacar. É os seus bastidores que te revelam. Lê como nunca. Eu não gosto de ler. Se você for escolher o que gosta, o que não gosta dentro do seu caminho, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu também não gosto de ler, eu também não gosto de acordar cedo. Entende? Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então, assim, entender o caminho, entender onde quer chegar, começa a caminhar. Vai fazendo, esse é o seu passo. E aí, se falando de expectativa, né? Quando você tem ideia exata do que você quer que aconteça, fica mais fácil entender o que você tem que fazer. Exatamente. Eu falei com a minha esposa hoje o seguinte, e foi algo que eu ouvi há um tempo também. A vida é feita de mais nãos do que sim. Normalmente é um sim para vários nãos. Vou te pegar um exemplo. Quanto tempo você está casado? 19 anos. 19 anos. Você disse sim na hora que o juiz perguntou, não é? E quantas oportunidades que surgiram depois para você negar esse sim que você deu, você teve que dizer não? Os 19 anos. Todos os anos a gente tem uma oportunidade, porque a vida ela faz isso com a gente. Entende? Né? A gente às vezes quer, não te cortando, Fica só para deixar bem claro, porque vontade, é resenha, tá porque assim, a gente tem a mania, não, o pastor não pode dizer isso, o coach não pode dizer isso. Eu tenho que te mostrar a realidade. Se eu quero que você cresça, eu não posso enganar, não posso te maquiar. Cara, eu sou pastor, mas o meu casamento é igual ao seu, filho. A minha esposa é igual a sua esposa. Ela São braba, né? Tem horas que é rixosa. E eu, como marido, também sou igual ao seu marido. Tem horas que eu empaco, tem horas... Então, a gente não pode... Então, todos os dias. Mas eu escolhi dizer sim e manter meu sim. Quando eu disse sim no altar, eu não disse sim para minha esposa. Eu disse sim para o Senhor. Pela proposta que Ele estava me dando de viver até que Ele decida quando Ele vai nos separar, porque é a morte que faz isso, até que Ele decida isso, eu prometi não só para minha esposa, eu prometi para minha esposa diante de Deus. Né? Então é exatamente isso que você estava falando, né? A vida faz isso com a gente. Sim. Você vai decidir quantos nãos você já também diariamente tem. Entende? Para tudo. Ministério. Quanta oportunidade você teve de pegar e falar, vou largar isso daqui. Aí quando tem a oportunidade de largar ou de se perder no caminho, você fala, não vou largar não. Vou manter firme. Então, assim, nós vemos hoje em dia um povo que ele quer ter resultado, mas ele quer resultado fácil. Ele não quer dizer não, ele não quer se posicionar, ele quer ser aceito por todo mundo. Se ele não se aceita, é um problema que você vê muito. Ah, mas as pessoas não me ajudam. Você está se ajudando? Não, então para de querer ajuda dos outros. Está cobrando dos outros algo que nem você está fazendo por si mesmo. Entende? E olhar um pouco para esse lado é o que fortifica a gente. Eu tenho um mentor, que mora em Portugal, mandando um beijo para ele também, o Carlos Manuel. Quando eu decidi empreender, eu falei para ele, cara, eu vou atrás da vida que eu quero, irmão. Eu estou dentro de uma gaiola, eu estou olhando para a janela e eu estou querendo estar lá fora, eu não quero estar aqui dentro. Eu lembro que ele falou assim para mim, Will, na pior das hipóteses, você vai viver, irmão. Vai ter aquela adrenalina de saber o que eu vou fazer hoje. Ele falou assim, sabe qual é o medo, Will, que eu tenho? De quando eu estiver velhinho, dentro dos meus últimos minutos de vida, passar aquele filme da minha vida e eu ver que existia uma vida onde teve eu existia. Teve oportunidade, você não soube. E eu não fiz. Ele falou assim, então, se der errado, você ao menos aprendeu. E se der certo, você vai ter essa experiência. Mas uma coisa que eu vou te ensinar hoje ainda. Ele era alguém que ele foi concursado, pediu demissão para poder tocar a empresa. No mês seguinte, que ele pediu demissão, depois de 20 anos de uma grande empresa, depois de 20 anos ele descobriu, ele pegou a rescisão, foi pagar para poder aumentar o negócio dele, o cara sumiu com dinheiro, de 20 anos de trabalho. E aí ele falou o seguinte para mim, a vida vai te bater. A vida vai te bater de todas as formas. Quando você estiver vivendo a fase boa, onde que é você quem está batendo na vida, superando lá em cima, tenha muito cuidado com as suas decisões, porque no topo, uma decisão errada coloca a luta toda em jogo. Ponto. Mas, Will, eu quero te falar de um outro lado também, e é isso que vai marcar para você. Você vai apanhar, irmão. A vida vai te amassar. Vai te colocar no canto do ringue. Eu lembro dele me falando isso como se fosse hoje, na hora do nosso almoço, que a gente trabalhava em setores diferentes. Você vai apanhar. A vida vai te colocar no canto do ringue e vai te bater de todas as formas. Quando a vida estiver te batendo, bloqueie. Só se defenda.
e procura, no meio desses golpes, uma oportunidade de fazer dar certo. É essa oportunidade que vai mudar a sua trajetória. Graças a Deus. Que coisa fantástica. Fantástica. Deixa eu te fazer uma outra pergunta interessante. No meio dessa trajetória, dessa caminhada, quando a gente está apanhando, quantas vezes você já procurou o balde, cara? Eu costumo dizer isso. Várias. Quantas vezes, né? Porque, para quem não sabe, a gente tem uma expressão, né? Uma expressão muito popular, né? Cadê o balde? Eu vou chutar o balde, eu vou largar. Quantas vezes você já procurou o balde? E quantas vezes você entendeu que Deus escondeu o balde de você? Não, tem hora que você fica procurando o balde sozinho. O balde não tá ali. Se parar na frente, a gente chuta. É vida real. Eu gosto Verdade. disso. O pessoal às vezes olha, fala coach. Eu falo, cara, eu não consigo ver o coach como Ruhu e aí. A coach para mim é ferramenta, técnica, conhecimento e estratégia. Ponto. Eu não tenho o poder de te fazer acontecer. Posso te mostrar o caminho. É o meu papel, fazer pergunta. Eu vou te falar como surgiu até a ADM Treinamentos, que é acima da média treinamentos. Vou explicar o porquê. Nessa transição de carreira, eu tive um esgotamento mental, decidi que eu não conseguiria continuar com aquela vida, bateu com o pedido da Giovana de transicionar a carreira, eu entrei num processo de coach pela primeira vez, para entender o que era aquilo, que hoje em dia eu vejo muita gente falando que a coach nunca passou por um processo. Preconceito sobre isso também, né? Sim, e com razão. Eu não tiro essa razão, não. Porque é muito fácil eu falar que eu posso te fazer ter resultado, mas eu tenho resultado para poder te ensinar. Se eu não conheço o caminho, como é que eu vou te ensinar teu caminho? Não tem como. E nesse período, em 2018, eu lembro de um dia que deu tudo errado. Eu não ouvia ninguém nessa transição de carreira. Eu achava que eu era bom o suficiente. É o problema do talentoso. O talentoso, ele acredita tanto nele mesmo que ele não acredita em pedir conselho para pessoas que estão de fora vendo. E eu gastei todo o dinheiro que eu tinha acumulado rápido, em 6 meses. E desesperado depois que você começa a ver o dinheiro acabando. Eu lembro de um dia que chovia muito e eu pedi R$20 emprestado para minha tia para botar no bilhete único. Aqui no Rio, para quem está vendo, um cartão de passagem você consegue pegar 2 conduções. Minha tia me emprestou os R$20 e eu tinha um compromisso no Rio, um em Botafogo. A minha estratégia era, eu fiz muito pelos outros no turismo corporativo, agora vão fazer por mim, esperando que a vida fosse retribuir. E a gente sabe que empreender não é isso. A vida real não é isso, não só do empreendedor. E a pessoa que marcou comigo, eu achei que daria certo. Quando eu cheguei lá, ela não tinha ido para o trabalho no dia, nem me mandou mensagem. Primeira pancada. Eu peguei e aproveitei, eu já tinha pego 2 conduções, fui andando até Botafogo para uma outra pessoa que eu fui para conhecer. Falaram dela para mim. Ela entrou numa reunião e me pediu para aguardar. Eu fiquei aguardando até que ela saiu da reunião 2 horas depois, falou que estava saindo para almoçar, que não poderia me atender, para voltar em outra hora. Segunda pancada. E eu lembro que eu peguei, fui até um outro ponto onde eu conhecia pessoas também. A pessoa que poderia me atender naquele dia estava saindo das pressas, porque o filho estava passando mal. Era a que menos tinha culpa daquele dia, mas foi a que mais doeu. E ela falou, volta outra hora, vamos lá. E eu, tá bom, voltei para casa. Eu lembro que nesse gasto assim, sobrou dinheiro só para comprar um pão. Voltei para casa, com um pão na mão, chovendo, cansado, triste. Eu lembro que eu chorava igual uma criança. Eu fiquei por volta de 6 da tarde até 1 da manhã chorando. E de soluçar, aquela que você bota a alma para fora. E guardando também, né? Porque as pessoas que dependem, precisam de você, não podem te ver fraco. E às vezes você está moído. Eu já passei Sim. muito por isso. Aquela pergunta, por quê? O que eu fiz para poder estar colhendo isso? Quando você é aquela sensação que eu falei para você que eu tive quando eu peguei minha filha no colo pela primeira vez. Já cheguei assim em casa, moído. E as pessoas não sabiam, às vezes, não, vou correndo para o banheiro, preciso tomar banho. E me trancar para chorar. Porque assim, eu não posso demonstrar fraqueza, porque existe um povo ali fora. Minhas filhas, minha esposa, que precisa que eu esteja forte. Que eles só têm a mim. Exatamente. Eu sou o herói deles, né? E eu lembro que eu chorei, ela pequena. E quando deu mais ou menos 1 e pouca da manhã, foi a hora que eu fui deitar. Elas foram dormir antes. Só que no dia seguinte, 6 horas da manhã, a minha esposa passou e eu estava na varanda, que na época o meu escritório era na varanda. Eu morava no sobrado e era na varanda. Ela olhou para mim e falou assim, você não dormiu de novo? Porque ela estava acostumada a me ver virar à noite estudando, tentando fazer. Eu falei, não dormi. Aí ela olhou para mim assim e falou, o que você está fazendo depois de ontem? Eu vou virar o jogo. E aí ela olhou para mim e falou assim, cara, ali eu ouvi pela primeira essa expressão, você é indesistível mesmo. Você não desiste. E na hora passou desapercebido, mas eu lembro que eu estava sentado, anotando o que já tinha passado, não ia voltar a noite anterior, não tinha como.
E nesse dia, se no dia anterior choveu muito, no dia seguinte, por trás da colina onde eu morava, nessa varanda mesmo, o sol saiu. Hoje em dia, quando eu falo da empresa, eu uso muito ou a camisa amarela com sinal preto ou a camisa preta com sinal amarelo. Porque eu acredito o seguinte, no meio da escuridão, se você não desistir, uma hora a luz vai brilhar. Você entende? Que bom, cara. E ali eu falei Fantástico. assim, eu não posso desistir. Aí começou, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser ótimo. Não, eu tenho que ser excelente. Não, cara, eu tenho que ser acima da média. Foi aí que surgiu a ADM. Treinamentos. Porque a partir dali eu falei assim, cara, eu vou dar a minha vida para fazer dar certo. E depois de mim, outras pessoas não vão precisar passar pelo que eu passei emocionalmente para conseguir alcançar o que elas querem. Eu vou estar no caminho para poder ajudar elas. E essa é a minha missão hoje em dia. Poxa, que bacana, que bacana. Então você acaba fundando acima da média treinamentos e aí vira uma chave, né? As portas se abrem. Então vamos falar um pouquinho agora desta empresa, da ADM. Embora depois ainda vou tocar num assunto que eu gostaria, que eu acho muito interessante, a gente vai voltar. Você em 2 ocasiões no nosso bate-papo você falou sobre o seu desgaste emocional. Eu gostaria de entender um pouquinho melhor isso, porque por que eu estou insistindo? Porque eu sei que tem pessoas que estão passando por isso e às vezes não sabem o porquê que está passando por isso, ou não conseguem identificar. Mas vamos falar da ADM agora. Surgiu a ADM. E aí onde entra num release que acabamos de ler, onde entra que você trabalha na mentoria de atletas, de líderes e de pessoas empresários, né? Como é que é isso? Me explica. Primeiro, eu não posso pedir, mas se você quiser, pode relatar alguns dos seus clientes. Eu não sei se tem autorização dos seus clientes, mas assim, um deles eu já sei, é um cliente, é um líder muito respeitado no nosso país. E aí você me falou, e me explica sobre o que é 10 em 1, né? Como é que é crescer 10 anos em um ano, né? Aí eu vou perguntar para você que está nos acompanhando, você está preparado para ser abençoado? Vamos nessa. Falar de crescer 10 em 1, certo? Certo. Vamos lá. Se eu tiver perdido em algum momento, você sinaliza. Olha, volta aqui, pode voltar, estou aqui à vontade. Crescer 10 em 1 é porque muitas vezes você quer alcançar um resultado, deseja que esse resultado aconteça de forma rápida, só que você não tem preparo para suportar tudo aquilo dali. Dá um exemplo. Quanto tempo está casado mesmo? 19 anos. 19 anos. Quantas coisas vocês passaram em 19 anos? Muitas. Quantas vontades de chutar tudo, de jogar aliança para longe? É verdade, é Já acabou. verdade. 19 anos. Aí eu pergunto para você que está solteiro hoje em dia e quer casar, você quer crescer 19 em 1? Imagina todas as crises que vocês passaram em 19 anos, suportaram até aqui, passar em apenas 12 meses. Entende? Tranquilo? Amém? Tranquilo, boa. Gigi é o meu telefone. Pode olhar, eu sou um homem de oração, é a minha oração diária. 3 horas. Entendeu? Então, assim, fica tranquilo. Não, de boa, de boa. E estar preparado, voltando aqui, estar preparado para o 10 em 1, é você entender que você vai passar em um ano coisa que você passaria em 10. Qual é o lado ruim disso? Muita crise, muita dúvida, muita raiva, muita pressão, muita reação, porque eu falaria que melhor do que cuidar da sua ação é da sua reação. É quando você está com raiva e você joga tudo fora. É por conta da hora da raiva, da hora da pressão. Tem maridos que mandaram a esposa embora e ela foi. Tem casal que terminou um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Tem funcionários que foram colocados na empresa que Deus colocou para eles crescerem, mas na hora da raiva saiu falando mal do chefe, quebrou o princípio da honra e perdeu a oportunidade de crescimento. Então, passar 10 em 1 é suportar essa pressão emocional, ter a frieza comportamental para você chegar onde você quer chegar. E aí sim, aí você começa a colher os resultados que você talvez esperaria 10 anos, você começa a colher um só, os bastidores. Ok. Entende? E quando se fala da ADM, treinamento, pegar casos, conforme eu falei, eu tenho uma causa por trás disso. Tem gente que é a favor da tatuagem, eu não entro nesse sentido, mas eu, quando entendi, eu tatuei isso em mim. Toda pessoa que eu ver que tem 49% de vontade de mudança, eu vou entregar 51%. De tudo que eu tenho, de conhecimento, de estratégia. Então, assim, existem alguns casos, a pessoa que vive, eu falo sobre ser mentor de atletas, empresários, líderes, porque eu sei que é viver sob pressão. Eu passei mais de 10 anos lidando diretamente com o executivo. Eu gosto até de brincar, que eu era uma sardinha dentro de um tanque de tubarões. Tinha que sobreviver o tempo todo. Só que, quando eu entendi que aquilo dali ia me levar para o crescimento, eu comecei a me posicionar diferente. Ali, aquela chamada de atenção, eu comecei a ver como uma correção para aquilo que eu viveria lá na frente. Aquela covardia que eu via era algo para eu poder não repetir quando eu estivesse na mesma oportunidade. E isso me fez crescer.
Então, quando você lida com empresários, com atletas, com líderes, quantas vezes o líder ele se sente sozinho? Oxe. O tempo todo, se eu posso dizer para você, o tempo todo. Entende? Porque ele está atrás de uma capa de líder e em muitas ocasiões ele não pode se abrir com ninguém, não pode conversar com ninguém, afinal de contas ele é o líder. Entende? Então, o tempo todo. Eu sou essa pessoa que o líder procura. E aí você Prazer. começa... Dá um abraço aqui. Entende? E quando eu entendi isso, eu falei assim, nossa, eu carrego algo que eu sei que as pessoas precisam. Eu nasci para isso. Por quê? É muito fácil falar do Will Coaching hoje em dia. Na verdade, eu gosto de brincar. Eu não descobri o coach que me descobriu. Porque certa vez, no local, eu vendo um grande líder falando, que graças a Deus hoje em dia posso aprender mais de perto, mas eu vendo ele falando, ele falou assim, não, porque eu atendo empresários, eu atendo atletas, eu atendo líderes. E quando eu vi isso lá atrás, eu falei assim, nossa, que legal esse negócio de coach, vou procurar melhor. Muita gente bate no coach, mas não sabe o que o coach é. Fala porque todo mundo fala. Ah, esse negócio de papo de coach não é papo de coach, não. Às vezes você vai estar mal, você vai precisar de alguém que te inspire emocionalmente a acreditar que vai dar certo. É isso aí. Entende? E o líder, ele não tem isso. Ele, às vezes, sai de uma empresa, quando ele é funcionário, ou quando ele tem a própria empresa, ele chega dentro de casa e ele não pode falar o que está acontecendo, mas está doendo aqui, poxa. É verdade. A traição de um funcionário, a traição de alguém que você ajudou e virou as costas para você. E aí você pega a questão do atleta, principalmente os de alto rendimento, você pega um atleta que está sendo pressionado, está longe de casa, longe da família, está sozinho, mal emocionalmente, e tem um técnico ainda puxando o tapete dele para colocar um outro jogador que é do interesse pessoal. Quem ajuda essa pessoa? Traduzindo de uma forma popular, né? O seu trabalho é o ombro certo na hora que a pessoa precisa, né? Eu sou um camarada que, como líder, em muitas ocasiões, eu preciso, às vezes, de um ombro para chorar e eu procuro e não acho. Não dói? Muito. Muito. Consegue entender? Muito. E aí, vou pegar no seu caso que é ministerial, quantos pastores a gente viu tirando da própria vida porque não tinha ninguém para desabafar? E o pior é, né, a maioria das pessoas, eles preferem apontar. Pastor tirando a própria vida, se suicidando, mas... Quem sabe a dor? Né? Exatamente. Aproveitando essa oportunidade, só me explica, só para que a gente não perca o fio da meada, só me explica o que é um esgotamento mental. Vou falar o que aconteceu comigo. O seu caso em específico. Tá. Imagina, tem esse copo aqui, vou botar o copo nesse lado. Vou fazer melhor. Vou pegar esse daqui que é um doce que está me chamando a atenção. Chamou mais da Giovana. Giovana, vem aqui pegar uma jujubinha para a pessoa conhecer quem é a Giovana. Tá. Se apresenta. Isso. Fala qual o problema que você resolve no mundo. Qual que você vai resolver? Por favor, Giovana. Já tem a estrutura. Vai lá. Vem aqui. Faz o seu marketing, o marketing da Pet. Se fizer o marketing direito, vai levar a Jujuba. Mudou o nome, desculpa. Razão social, né? Por favor. Falei do CNPJ. Essa é a Giovana, pessoal. Você apresenta aqui, ó. 11 ou 12 anos? 11 anos. 11 anos. É isso? Fazendo Vá. Acabei de fazer bobagem. Pode falar, Gil. Seu nome? Meu nome é Giovana e eu tenho a vontade de ser veterinária e tirar todos os animalzinhos de rua da rua. Legal. E o nome da minha empresa vai ser Animals Happy, que é Animais Felizes. Eu vou realmente fazer os animais serem felizes. Que bacana. Ficou registrado. E vai passar alguns anos e a gente vai ver ela adulta, constituída, e o pai chorando do outro lado da câmera, mas a entrevistada vai ser ela. E eu profetizo em nome de Jesus que esse projeto, que já nasceu no seu coração, ele vai crescer de a 30, a 60 e a 100 por ano. Isso depende de você. Já está na tua mão. Já gerou no seu coração. Está preparada para executar tudo aquilo que Deus já colocou? Estuda, se programe, se prepare, busque aconselhamento. Você tem um pai que é mentor, que pode te ajudar. Nunca, toda vez que você for buscar, isso eu estou dizendo para a Giovana e estou dizendo para quem está nos acompanhando, nos assistindo. Porque às vezes a gente tem esse problema, né? Eu como pastor, eu tenho uma dificuldade de às vezes ser pai para minhas filhas e uma dificuldade maior como pai de ser pastor para as minhas filhas, né? Então, assim, às vezes você, meu pai é coach, isso e aquilo outro, e às vezes a sua opinião para os filhos, né? A opinião é pro meu pai para ele, mas para mim não serve, né? Isso faz parte, está no DNA, né? Deus te abençoe, Giovana. Muito obrigado pela sua participação, tá bom?
Pega mais uma jujuba. Amém, meu. Agora explica pra gente, o que é o esgotamento mental? O que aconteceu contigo quando você saía do seu trabalho para o retorno da sua casa? O que é isso? Vou começar dizendo que o corpo ele dá sinais, né? Até para quem está me ouvindo aqui, que se sente no limite, estressado emocionalmente, cansado, a sua vista já começa a trepidar, às vezes você tem um certo nervosismo no braço, coração acelerado, taquicardia. Eu trabalhava numa grande empresa, falando do corpo dando sinais, e em determinado período, muito estressado, o que eu comecei a fazer? Procurar coisas de lazer dentro da rotina que eu tinha, 14, às vezes, horas por dia, fora de casa. E eu vim do centro do Rio para o Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, bicicleta, aquela bicicletinha do Itaú, porque aquilo dali era o que me desestressava. Só que teve um dia que o meu coração estava acelerado, o braço trepidava e parecia que a qualquer momento eu ia apagar. De início, ansiedade. Depois de um tempo, aquilo não parava. Até o dia que eu cheguei para trabalhar, da forma que está o petisco aqui, eu queria ligar o computador. Apertar o botão, simples, do jeito que a gente faz. Só que meu corpo não obedecia. Caramba. A mente mandava uma ordem e o corpo não executava. E a mente ainda mandava a ordem meio que falhando, porque você começava a fazer um negócio e parecia que você do nada estava fazendo outra coisa. Então, assim, a minha mente queria ligar o computador, mas o meu braço ele não se mexia. Eu fazia força, mas meu corpo não se movia. Ali eu vi que tinha algo errado. Eu levei aproximadamente entre 10 a 15 minutos até conseguir entender o que estava acontecendo comigo, segurar a vontade de chorar, porque parecia que eu ficaria daquela forma, e conseguir fazer isso daqui, para ligar o computador. Esse foi o primeiro sinal. Em 2017, para quem está me ouvindo, ninguém falava de esgotamento mental, ninguém falava a palavra burnout. Então você procurava na internet o que estava acontecendo e você não sabia, sabe? E quem quiser pode até procurar, tem entrevista que eu dei para o blog do Ministério da Saúde em 2018, tem uma entrevista no jornal O Globo, edição de domingo, com alguns mentorados meus, passaram pela mesma coisa e eu pude ajudá-los depois. E eu não consegui, até o dia que eu saí do trabalho, de início não era tão estressante, mas eu comecei a ficar muito estressado, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, não tinha resposta, ninguém me entendia. Por isso que eu falo hoje em dia de parar para ouvir. Às vezes você só precisa de alguém para ouvir. Ah, coach é psicólogo? Não, não é. Procure um serviço psicológico, procure um psiquiatra, Isso peça é extremamente ajuda. importante. Exatamente, que as pessoas acham, não, eu tenho coach, eu não preciso. Não, precisa sim, sabe? Só que você, às vezes, precisa de um amigo. Você precisa de alguém que vai falar e não vai te acusar e nem vai querer dar palpite na sua vida, porque não domina a área. Entende? E vindo do trabalho para casa, eu lembro que eu comecei a ter os mesmos sinais que eu ignorava do corpo, até o momento que o braço começou a formigar, o coração acelerado, e o rapaz que estava dentro da condição falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá. Porque o que o líder aprende? Ele tem que estar sempre bem. É aquela capa do super-homem. Eu falei, tá tudo bem sim. E fiquei quieto. Mas eu sabia que não estava. E quando se passou um tempo, cerca de 2, 3 minutos, eu só lembro do seguinte. Ele falou assim, moço, pelo amor de Deus, senta aqui agora. Eu acordei 3h20, mais ou menos, depois, no hospital, conversando com a médica do jeito que eu estou conversando, uma bolsa de exame na mão, e perguntando para ela assim, o que eu estou fazendo aqui? E ela fez assim, ela falou, Você não lembra de nada? Nunca mais essa memória voltou. Não lembro de eu chegando no hospital sozinho. Um apagão, né? Apaguei. Depois eu, conversando com um neuro conhecido, ele falou o seguinte, falou, na verdade isso aconteceu porque é como se fosse um computador. Não tem quando o computador superaquece, para ele não queimar todas as peças, ele desliga. Ele desliga. E a nossa mente, Deus Mecanismo de sabiamente, autodefesa, né? fez a mesma coisa. E eu lembro que ela falou assim, eu estou te colocando, estou te dando atestado médico, e você vai para casa, você não volta a trabalhar antes de procurar um outro médico, um outro clínico. Mas eu estou te dando atestado de 3 dias. Como é que você está me dando atestado de 3 dias? Tem uma empresa precisando de mim. Eu nunca tive o hábito de faltar. Faltar 3 dias, inadmissível para mim. Excesso de cobrança, medo de perder emprego, um alto nível de responsabilidade. E quando ela falou isso para mim, eu vim para casa, eu passei 3 dias sem, às vezes, força para levantar do sofá. Eu sentava e travava. Medo de acontecer de novo, pensando como é que eu ia voltar para o trabalho, aquela vontade de demissão. O interessante nessa história, Will, que a gente anda tão pressionado, que quando acontece um fato como o teu, do esgotamento, quando você voltou a si, você estava mais preocupado
com o mundo ao seu redor do que propriamente com a sua saúde. E é nesses casos, assim, é esse tipo de pessoas, às vezes, que te procuram, né? Sim. São pessoas que elas não podem ser elas mesmas. Entende? Suas principais formas de te encontrar, para quem está nos acompanhando, que necessita dos serviços, da sua mentoria, das suas redes sociais? Sim. Hoje em dia, 90% de tudo que eu faço na rede social, o restante é muito por indicação de quem recebe esse tipo de ajuda. Alguns até, você vai ver que tem casos lá de pessoas que vão falar da ajuda que deu, porque elas realmente liberaram aquilo ali, mas a maior parte dos casos tá nos bastidores, eu sou aquela pessoa que vou ouvir o outro nos bastidores. E através Eu ouvi nas suas redes sociais alguns depoimentos, achei super fantástico, cara. Sabe o que eu achei interessante? Você teve a sabedoria de colocar os depoimentos sem corte, sem maquiagem. A espontaneidade da pessoa falando, e às vezes eu utilizo até palavras emocionais, né? Expressivas, populares. Eu falei, caramba, que legal, porque ele deixou do jeito que o cara se expressou. É como se você pegar uma bala e dar para uma criança, é a expressão mais natural que vier dela. Não maquia, não, coloca assim. Eu achei interessante isso. Esse é o mais legal. Quem quiser ver, clicar lá, tem um link, tem uma quantidade infinita de vídeos, como os dois que eu geralmente coloquei de frente. Uma quantidade de gente de todo tipo, de tudo que é canto do mundo, gravando aquilo dali. Por quê? Porque um dia elas estavam perdidas e graças a Deus eu me coloquei como esse canal. E hoje em dia elas encontraram alguém. Olha, você que está nos acompanhando, curta o nosso canal, dê o like, compartilha e aproveita também, tem um link dos canais, as redes sociais do Will. Segue, que é bom demais pra caramba, beça de montão. Meu Deus, está sofrendo por quê? Misericórdia pela sua vida. Fala conosco, só para que a gente está chegando já no final já no nosso podcast. Fala pra gente sobre, já toquei 2 vezes no assunto e agora quero saber, as pessoas com que a ADM está trabalhando hoje, né? Como é que é isso para vocês? Não é um status, né? Porque eu trabalho com fulano de tal, mas é realmente o trabalho. Você vê, sabe o que me veio à cabeça? Quando eu olhei no portfólio e vi as pessoas com que você trabalha, eu falei, gente, esse camarada precisa dos serviços do Will. E, pô, mas se ele que tem esse status precisa, por que eu ainda estou relutante com o assunto? Porque a gente fica pensando, né? A gente vê um grande líder, um grande atleta, mas esse camarada que já é consolidado, ele reconhece que ele precisa de uma ajuda, Sim. por que eu não? O que acontece? As pessoas hoje em dia, elas na verdade, nós não somos treinados para pedir ajuda, né? Embora dependemos disso. Quando você nasceu, você teve alguém que estava esperando o momento do parto para poder pegar você, além da sua mãe. Você foi crescendo, você teve pessoas para poder te dar banho, para te dar comida, ou alguém cuidou. Às vezes a mãe não cuidou, mas teve alguém para cuidar. Você entrou no colégio, tinha alguém para te pegar pela mão no início, fazer as primeiras letrinhas, ensinar a ler e escrever. Todas as fases da sua vida, você tinha alguém, teve um professor para cobrar, teve alguém para poder instruir. E aí o que acontece com o ser humano? Ele faz 18 anos, ele se torna adulto e ele acredita que não precisa de mais ninguém. A vida inteira teve alguém ali. Por que depois de adulto não vai ter isso? É por isso que alguns crescem, mas outros vão ladeira abaixo. Nós precisamos de pessoas o tempo todo. ADM treinamento, quando eu falo sobre isso, quando eu treino alguém, quando eu estou contratando, até porque todas as pessoas que hoje em dia estão comigo na empresa são pessoas que foram treinadas por mim. Coloco tempo nelas, invisto tempo com elas, para ensinar que uma mensagem do outro lado não é só uma mensagem. Tem alguém ali pedindo socorro. Às vezes você não sabe exatamente como pedir, entende? E hoje em dia muita gente ainda tem esse bloqueio com a pessoa. Eu vou pedir ajuda, o que vão pensar de mim, o que vão achar? Só que enquanto você não pede ajuda, você continua assim, deriva. E sendo questionado e confrontado pelos próprios pensamentos, tendo seu próprio ponto de vista a respeito de coisas que não tinha ninguém de fora poder te mostrar aquilo ali. E às vezes você precisa de alguém poder olhar e falar assim, vem cá, qual é a ordem aqui? Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, é amendoim e batata. Eu vou bater de frente com você. Não, é jujuba e bolacha. Sabe? É o 6 e o 9, são ângulos diferentes. Então, assim, quem está ouvindo aqui, não relute em pedir ajuda, não. Sabe? Às vezes o próximo nível que você está buscando depende de alguém te questionando, te orientando quanto a isso. Ontem à noite eu estava dando uma mentoria para o empresário, eu estava brincando com ele. Cara, elogiando meu trabalho, eu falei assim, o bom de ser coach é que você pode procurar qualquer tipo de coach. Se o cara souber fazer uma pergunta para você, ele pode te ajudar. Eu falei, irmão, eu nada mais fiz do que te fazer pergunta.
Aí ele parou e falou, Interessante. né, interessante. Assim, meu papel é esse, eu sou seu espelho. Tá tudo aí, só estou te mostrando. Não estou ali para te julgar, não estou ali para te confrontar. Porque, até passando rápido, um pouco da minha história tem a ver com isso. Eu falei isso para minha filha essa semana. Eu sou alguém que com 14 anos eu já trabalhava sem precisar trabalhar. Meu pai nunca me obrigou a trabalhar. Eu tenho pai, tenho mãe, trabalhavam muito para isso. Meu pai sempre falou, estuda. Mas eu já trabalhava. Eu, com 17 para 18 anos, eu fazia vários salários mínimos por mês com os trabalhos que eu prestava. Eu vendia, eu até brinquei com ela, vendi pirulito no colégio, já vendi amora, já vendi Nossa, amora. Xerox, vendi amora. Sabe como é que eu vendia amora? Eu falava o seguinte, ao invés de comer uma quantidade de açúcar cheia de corante, eu ofereço para você um colorante para sua língua natural. Vendia. E o pior de tudo, depois que eu comecei a fazer e deu certo, eu botei a minha irmã e meu primo comigo, porque eles eram das séries anteriores. Até a hora que eu fui chamaram meus pais no colégio, eu ouvi um negócio. Você não é vendedor, para com esse negócio de venda. Então, já estava ali a veia empreendedora, né? sempre. Aí fiz 18 anos, o que falaram comigo? Você precisa de um trabalho fixo. As pessoas ficam falando que você está dormindo o dia inteiro. Gente, eu com 18 anos, eu fazia vários salários mínimos por mês, com vários tipos de negócio. Vem um lava-jato que eu montei na rua que eu morava, botei meu primo e mais um amigo para trabalhar comigo. E aí o que acontecia? Nesse lava-jato, não tinha muito custo, porque eu usava a água do poço do vizinho. O único problema era quando ele brigava, porque o poço estava sem água. Corre, o vizinho! Sabe? Mas quando ele brigava. E sempre empreendi. Só que aí, quando eu fiz 18 anos, aquela ideia, você precisa de um trabalho fixo. As pessoas, aposentadoria, estabilidade, estão falando mal de você, porque você chega em casa 3, 4 horas da manhã e fica dormindo até as 11. Mas eu chegava às 3, 4 horas da manhã trabalhando. E aí eu me deixei levar. E uma coisa para quem está me ouvindo aqui, jamais perca a sua essência. Eu sempre empreendi, eu sempre fui empreendedor. E aí comecei a trabalhar, com 28 anos atingi. O pessoal achava que era o auge. Hoje em dia eu sei que tinha muito mais coisa. Mas o pessoal achava que era o auge. Eu senti falta do mais importante, da minha essência. Daquilo que eu era quando não tinha ninguém me olhando. E aí você teve que voltar e se reinventar, né? É o meu caminho. Wilbert Acioli, nosso amigo Will, coach. Prazer pra gente. Cara, inenarrável. Vou falar para você que esse é um episódio, me perdoem, vou terminar com muita tristeza, com muita vontade de ter parte 2, parte 3, porque a conversa, quando ela é agradável, quando ela é produtiva, a gente não quer parar nunca. Né? Queria te pedir as suas considerações finais, que você pudesse aproveitar também, e como você já declarou que é evangelista, né? Falasse da sua igreja, mandar um abraço pessoal da sua igreja, né? E fica à vontade das suas considerações finais aí. Eu vou começar falando da igreja. Quero agradecer aqui publicamente. Às vezes é uma história que eu falo pouco, né? Mas eu quero agradecer ao pastor Leandro Silva. Porque, para mim, é mais do que um líder. É um cara que, quando eu estava perdido, sem direção, foi o cara que, sem religiosidade, me mostrou o caminho por andar no caminho. É alguém que me corrige, é alguém que puxa a minha orelha, mas é o cara que foi usado por Deus, através da vida dele, dar sentido novamente para a minha vida, dar uma base para a minha família, central do avivamento, essa galera linda que me distrai, me alegra, me faz sorrir, ao mesmo tempo me deixa desesperado com as perguntas, dando aula, a turma boa. E a mensagem que eu quero dar para quem está aqui me ouvindo é, cara, não desista de ser feliz. Não desista de encontrar seu caminho. Não desista de buscar para você o que é a sua felicidade. As pessoas podem falar o que elas quiserem a seu respeito, mas se você aceitar é que tudo começa a ser destruído. Existe um caminho separado para você, pessoas que vão ficar felizes em te conhecer, e você é a resposta da oração de alguém que você nem conhece ainda, independente da sua religião. Deus, ele conta com você para concluir o plano que ele criou para a sua vida. Então não desiste, não. Tem muita coisa boa vindo por aí, acredita sempre. Obrigado, Will. Como você gostaria de ser lembrado, Will, depois que o Senhor te chamar do retorno do lar eterno? Como você gostaria de ser lembrado? Quero ser lembrado, e eu vou ser lembrado como alguém que ajudou a reduzir o índice de suicídio no Brasil e na América Latina, principalmente. Eu sei que em algum momento eu vou para o mundo, só que eu não vou sozinho. Eu vou com pessoas como vocês, como essa equipe que está aqui do outro lado, a minha filha que está me ouvindo, a minha esposa que está com o Gabriel em casa e vai ver depois. Um pedido que eu faço para vocês aqui. Jamais permita que essa causa seja esquecida. Existem, nesse exato momento,
pessoas pensando em tirar a própria vida. E às vezes uma ligação, um cuidado, um se importar de verdade é o que vai ajudar essa pessoa a aguentar mais um pouco. Não sei se você hoje é a pessoa que está passando pelo momento difícil, mas aguenta mais um pouquinho. Ainda há esperança, sabe? E eu quero ser lembrado por isso, como alguém que estendeu a mão para você quando nem você conseguia acreditar mais em si. Conta comigo. Obrigado, viu? Deus abençoe sua vida, uma honra. Eu já tinha o privilégio de conhecer-me e hoje eu fui um pouquinho mais a fundo. Para mim foi uma honra, para nós daqui do Pode Chegar. E já vamos agendar numa próxima ocasião, numa outra oportunidade. Muito obrigado por você confiar no nosso trabalho e estar aqui conosco. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.